Católicos dizem que Pedro é a pedra, que Pedro teve sucessores, que o Papa é o sucessor de Pedro e que Jesus deu uma missão específica para que Pedro fosse a primazia de todos os apóstolos. Mas será que Mateus 16 realmente diz que Pedro é a pedra sobre qual a igreja é estabelecida? Será que esta é a interpretação mais natural do que está escrito lá? A gente vai tentar te mostrar usando simplesmente a escritura, que é muito claro lá no texto, que essa interpretação católica é muito furada. O texto em questão é Mateus 16. Jesus vai para os lados de Cesareia de Filipe e faz um questionamento aos seus discípulos. Quem os homens dizem que eu sou? Os discípulos então dizem várias coisas a respeito de quem os homens diziam ser Jesus. E então Jesus faz uma segunda pergunta: quem vocês dizem que eu sou? Pedro toma a frente e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Versículo 18. Também eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A Igreja Católica tem lido esse verso ao longo de vários anos e dito que, na verdade, a pedra sobre a qual a igreja é estabelecida ali é Pedro. Ah, mas não está muito óbvio um texto quando Jesus olha para Pedro e diz sobre tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja? Existem várias considerações que a gente pode fazer sobre esse texto. Primeiro, e antes de tudo, a gente pode dar uma olhadinha no que Jesus está dizendo ali no grego. Primeiro que a palavra que Jesus utilizou para Pedro é Petros, que significa pedregulho, pedra, né? Pedrinha. E a palavra que ele usa para pedra, se referindo à igreja e àquela sedimentação do conceito de igreja, da fundação da igreja, é Petra, o que significa rocha. No capítulo 7 da Ilíada, a gente encontra Ajax jogando aquilo que é descrito no grego como uma Petros, como uma pedrinha, fazendo arremesso de um pedregulho, atirando essa pedra em Heitor. Mas já no capítulo 9 da Odisseia é citado sobre uma Petra, que é colocada na entrada de uma caverna e que não pode ser movida por conta do seu tamanho descomunal, demonstrando aqui nitidamente a diferença entre Petros e Petra. Ainda dentro da literatura grega até, como eles tinham uma noção muito clara que essas duas palavras significavam coisas diferentes. Então quando Jesus diz, tu és pedrinha, mas sobre esta rocha, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja, ele está criando um paralelismo, até mesmo um trocadilho com o nome de Pedro. E numa primeira leitura no grego ali, você já percebe que algo está sendo dito, que Jesus está criando algum tipo de oposição estranha ali. Mas quando você continua a sua leitura, você encontra um texto um pouco mais pra frente que nos elucida muito bem a respeito dessa questão. Uns 30 segundos depois ali na conversa, de que Jesus olha para Pedro e diz que Pedro, teoricamente, seria a pedra, a rocha sobre a qual a igreja estaria posta. Jesus fala para os apóstolos que ele morreria e sofreria várias coisas nas mãos dos anciãos. Então Pedro chama Jesus de lado e diz que isso de forma alguma aconteceria. E Jesus, manso e humilde de coração, olha para Pedro e diz: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Olha que interessante, 30 segundos atrás, Pedro seria supostamente a pedra sobre a qual a igreja seria posta. 30 segundos depois, Pedro é uma pedra para você tropeçar e cair de fuço no chão. Ele é uma pedra de tropeço. Ué, quer dizer que a igreja está posta sobre uma pedra de tropeço? Afinal de contas, Pedro é o quê? Ele é bipolar. Ele é pedra de tropeço, é pedra de fundação, ele é o quê? Se você está assumindo que Pedro é realmente a pedra sobre a qual a igreja está posta, você está dizendo que a igreja está posta sobre uma pedra que te leva a cair. Uma pedra resvalante. Você está deixando claro, então, que a igreja cairá por causa da pedra sobre a qual ela está posta. O que nega imediatamente aquilo que Jesus disse anteriormente de que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, demonstrando que era uma pedra sólida, firme. Então já dá para perceber que a gente não pode considerar que essa pedra está se referindo diretamente a Pedro. Então essa pedra está se referindo a que Iago Martins? É muito simples se você conhecer uma figura de linguagem chamada metonímia. Se você vai estudar por Enem esse ano, já decora aí que isso aqui vai te ajudar também, que cai no Enem. Olha Caiu só. No meu vestibular da Universidade Federal do Ceará. 2 dedos de gramática. O que é uma metonímia? É quando você usa uma palavra para significar outra. Quando você diz bombril para falar da palha de aço, você está usando a marca no lugar do produto. Quando você diz cabeça de gado, você não está falando de um monte de cabeça de boi, você está falando do boi completo. Você está trocando uma palavra por outra para se referir a alguma coisa diferente. É muito simples você perceber a metonímia que Jesus usa aqui. Perceba,
arreda Satanás. Esse vocativo está sendo usado a quem? A Pedro. A Pedro. Jesus está dizendo que Pedro é Satanás. Mas me diga, Pedro é o próprio Satanás? Obviamente que não. Pedro não é vermelho, não tem rabinho, não tem tridente, nem chifres. Satanás também Talvez não. não. Mas, Satanás também não tem. Mas você entendeu. Pedro não é o próprio capeta. Ele Pedro não é a personificação do demônio, dos cramunhão, não é. Então por que é que Jesus chama Pedro de Satanás? Por conta da afirmação que Pedro tinha acabado de realizar contra o Cristo. Pedro não queria que Jesus morresse, porque Pedro queria que Jesus viesse para trazer a eles um reino físico já naquele momento e livrá-los da dominação de Roma e colocá-los como chefes do mundo. Jesus está dizendo que esse desejo de que o Cristo não morra, ainda que Pedro não conhecesse os efeitos da morte de Cristo, era o desejo que era negativo, que era o desejo do próprio anticristo, do próprio Satanás, e que não deveria ser manifestado pelo seu discípulo. Por causa do conteúdo daquela declaração de Pedro a Jesus, Pedro ali é metonimicamente chamado de Satanás, que é aquele que motivou e que estava por detrás daquela declaração. Esse uso me parece muito óbvio que é o mesmo uso que Jesus está fazendo 30 segundos antes. Quando ele olha para Pedro e diz, tu és pedra e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, me parece muito óbvio com o trocadilho que Jesus faz que a rocha não é Pedro, e que a rocha é aquela declaração de Pedro e o conteúdo daquela declaração de Pedro. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É por isso que Jesus não cria uma oposição, ele usa um Kai, ele usa uma adição. E o esta é uma referência àquela declaração de Pedro. Tu és Pedro, esta pedrinha pequena, e sobre esta rocha, esta pedra real e verdadeira, que foi a declaração que você acabou de fazer, eu edificarei a minha igreja. Fazendo o contraponto entre a pessoa de Pedro, tão pequeno, mas colocando para fora e expressando uma declaração tão verdadeira e tão forte sobre a pessoa de Cristo. Essa nossa interpretação não sai simplesmente da nossa cabeça. Essa interpretação de João Crisóstomo, essa interpretação de Lutero, a interpretação de Melanchthon, a interpretação de vários homens ao longo da história da igreja. E a Escritura confirma essa interpretação ao longo de várias passagens da Escritura que colocam Deus como a rocha de fundamento da igreja. O próprio Pedro faz isso na sua carta. Parece ser uma pergunta muito óbvia quando ela é feita de forma direta. Quem é a pedra sobre a qual a igreja está estabelecida? Ninguém em sã consciência abriria a boca para dizer Pedro. É óbvio que a pedra sobre a qual a igreja está é Cristo. E aí agora, uma vez eu perguntando, interpelando um católico com essa pergunta, ele me disse que Cristo é verdadeiramente a pedra angular, mas a primeira pedra, a principal que foi posta sobre Cristo, é Pedro. E, portanto, Pedro recebe a primazia. É conferido por Cristo a Pedro a posição de destaque, de proeminência entre as demais pedras que compunham a sua igreja. Só que a questão é, aonde está estabelecido isso na Bíblia? Porque nessa passagem aqui não é. E se não é nessa... entenda, essa passagem tem que ser considerada assim para que exerça uma coerência com o restante do texto, porque senão, se você for um católico que interpreta essa passagem como se Pedro fosse a pedra, você precisa necessariamente dizer que Pedro também é Satanás. E precisa dizer que a igreja vai cair por causa de Pedro e por causa do Papa. Então não faz sentido, não importa se você é católico, o que você seja, a questão aqui é de coerência exegética, coerência na interpretação do texto. E Pedro em nenhum momento estabelece ele como proeminente diante dos outros apóstolos. Em nenhuma das cartas ele faz isso, em nenhum dos relatos do livro de Atos ocorre isso. Pedro não demonstra ser ele alguém primaz, alguém fundamental, sem o qual a igreja não poderia continuar. Constantemente no Antigo Testamento, Deus é tratado como sendo a rocha de Israel e a rocha firme sobre a qual nós estávamos postos. Isso fica muito expresso no Salmo 18:2. O Senhor é a minha rocha, é dito lá. Também o próprio Messias é traçado como sendo ele a pedra, no livro de Isaías 28. No versículo 16, pedra assentada, pedra angular. Pedra angular. Provada. Justamente com referência àquela pedra que é o fundamento de uma construção. Mateus 21:42, o próprio livro de Mateus que registrou a declaração de Jesus a respeito da pedra sobre a qual a igreja é posta, diz que Jesus é a pedra angular. Mateus 21:42, o mesmo livro usa a mesma expressão com referência a Jesus. Atos 4:11 também demonstra que Cristo é a pedra, posta e rejeitada. 1 Coríntios 3:11 encerra a questão. Abre aspas, ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Cristo.
Cristo é o fundamento, é a rocha do que a igreja está posta, ele é o alicerce. Não há outro fundamento ou sequer necessidade de fundamento. Se a gente acha que precisa de alguém que tenha a proeminência ou a sucessão ou algo assim para poder colocar uma demarcação de hierarquia, a gente, sinteticamente, a gente está querendo dizer que Jesus foi insuficiente para traçar todo o alicerce, todo o fundamento base? Mas agora vamos fazer o seguinte, Pedro, o próprio homem ao qual, tecnicamente, seria ele a pedra, o que ele fala sobre o contexto de pedra? E do fundamento da igreja. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4, ele deixa muito claro. Nós nos devemos chegar a ele, falando de Jesus, pedra viva. Pedro se refere a Jesus como sendo Jesus, a própria pedra viva. Se Pedro tivesse compreendido o acontecimento que é registrado em Mateus 16 como referência a ele próprio como a rocha fundamental da igreja, ele teria dito que ele é a rocha e não Jesus. Ele não usaria a mesma linguagem justamente para se referir a Cristo. Ele não seria soberbo ao ponto de querer dizer eu sou a rocha tanto quanto Cristo. Ele reconhece de que Cristo é a rocha e ele em nenhum momento se reconhece como sendo a rocha auxiliar, a rocha primaz, a rocha substituta, a rocha primeira depois de Cristo. Por outro lado, ele diz que Jesus é a rocha e todos nós somos pedras. De que Jesus é a Petra, a rocha fundamental, e todos nós somos pequenos Petros. Nós somos pequenos pedregulhos. Se ele realmente tivesse reconhecido alguma posição de proeminência naquilo que Jesus disse para ele, ele não se reconheceria como sendo um a mais com todos os outros. E todos exercendo a mesma função após Cristo. Você encontra isso em 1 Pedro, também no capítulo 2, versículos de 6 a 8. Pois isso está na Escritura. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Jesus é a pedra que estava profetizada no Antigo Testamento. Quando Jesus falou ali que ele era a pedra e falou da questão de pedra em Mateus 16, os judeus que ouviram aquilo foram logo remetidos às promessas da pedra angular que estavam reveladas no Antigo Testamento, e como Pedro revelou aqui como sendo uma promessa no Antigo Testamento, e deixa claro que essa pedra é o fundamento da igreja e que essa pedra foi rejeitada por muitos, e que por isso muitos tropeçam nesta pedra. Assim como Pedro queria que Cristo tropeçasse em não ir para a cruz, muitos homens têm tropeçado em Cristo, a pedra angular, porque têm rejeitado essa pedra como alicerce da igreja. O próprio receptor das declarações de Cristo reconhece que ele não era nenhum tipo de pedra especial, além de uma pedrinha. Se você é católico e discorda da gente, só tem um jeito de você ser lógico e racional. É você mostrar pra gente como o modo como temos interpretado esse texto está errado. Não adianta jogar outras informações, não adianta jogar outros versículos, se você não lida com os argumentos que a gente lançou aqui. Você tem que nos mostrar, então, primeiro, por que é que Jesus chama Pedro de Satanás, sendo que ele não é o próprio Satanás, e por que essa figura de linguagem não poderia ser aplicada ali em cima. Em segundo lugar, por que é que Jesus chama Pedro de pedra de tropeço, dentro do mesmo contexto ainda ali. Em terceiro lugar, você tem que nos explicar por que Jesus cria um trocadilho de Petra e Petros com relação a Pedro. Tem que nos explicar por que todas as profecias do Antigo Testamento profetizam que o Messias seria uma pedra angular. Você tem que nos explicar por que Pedro colocou Jesus como uma pedra angular e não ele próprio em sua epístola. Você tem que nos explicar por que a linguagem de pedra angular e de fundamento da igreja é usada pelos outros apóstolos também. Se você nos explicar essas 6 coisas, a gente concorda com você. Um ponto muito importante. A coerência da sua explicação tem que ser interna, dentro das próprias escrituras, e externa, não posterior. O que é isso? A gente usou aqui um texto da Odisseia para poder tratar como é que a gramática grega, como é que a visão do idioma grego considerava essas duas palavras, Petros e Petra. Mas quando a gente pesquisa na internet, quando a gente vai tentar ver a argumentação católica acerca desse fato, muito que existe de consistência ou de coerência para o argumento de que o Papa é o sucessor de Pedro, de que Pedro detém primazia sobre o apostolado, é baseado numa coerência com documentos posteriores, concílios da igreja já de 1200, 800, 600 depois de Cristo,
e que vem trazendo ensinamentos que não correspondem exegeticamente à estrutura das escrituras, nem literal, nem espiritual, nem histórica, nem gramatical. Seja coerente com seus argumentos e se você quer realmente debater, nós estamos abertos a ponderar todas as questões, mas, por favor, não tente soltar bravatas de argumento e dizer que um calhamaço de documentos da Igreja do Concílio Vaticano I e não sei o que, da epístola do Papa Ratzinger defende isso, porque não adianta. E qual é o livro da semana, senhor Felipe Cruz? Patrística de J.N.D. Kelly, editora Vida Nova. Este livrinho, meus amigos, vai mudar a sua forma de ver o mundo. Talvez não, mas com certeza... Quase. Mas com certeza vai trazer... Vai saber, né? Muitos e bons ensinamentos acerca desse período da patrística, que é o período dos chamados pais da igreja, que foram os principais teólogos e pensadores cristãos da antiguidade. O livro vai tratar não só sobre o contexto histórico da patrística, como também como era a teologia antes do concílio de Nicéia, a cristologia, a questão de como era a compreensão da natureza humana, a questão cristológica, eclesiológica, enfim, é um livro muito bom. E por que Iago Martins, que nós estamos indicando um livro de patrística num vídeo onde nós falamos sobre a exegese de um texto mal interpretado pelos católicos? Porque isso vai mostrar um pouco mais a respeito de como o pensamento dos primeiros pais da igreja se construiu, que vai ir de encontro a muito do que os católicos têm dito a respeito dos primeiros anos do cristianismo. Vai amadurecer o seu pensamento a respeito de que, primeiro, os pais da igreja não eram unânimes em tudo que diziam. Em segundo lugar, que muitas das visões deles, por mais que sejam boas e agradáveis e coerentes com a escritura, muitas outras visões deles vão de encontro à palavra de Deus. Vai mostrar que o catolicismo não começou com Pedro, nem de longe. E várias informações extras que vão lhe ajudar a compreender esse período importantíssimo na história do cristianismo. O catolicismo em geral, ele valoriza bastante a questão da tradição e os conceitos formados e adquiridos dentro do seio da igreja com o passar dos séculos. Mas, estudando um pouco de patrística, você percebe que nenhum pai da igreja jamais considerou os seus ensinos como sendo iguais aos da Bíblia. Todos eles bebiam da fonte dos evangelhos, bebiam da fonte das escrituras e nenhum ousou tentar traçar uma doutrina que confrontasse diretamente o texto da palavra de Deus. Quando ousou, foi tratado como herege pelos demais. E foi devidamente rechaçado por todos aqueles que eram seus pares, que viviam junto em seu tempo. Para comprar o livro, como sempre, o link aqui na descrição. Tuberculose 3. Compre antes que eu morra de tuberculose. Você que já estava pensando em ir para a Igreja Católica, prestar honras ao Papa e para a Jornada Mundial da Juventude, a fim de ver o rapaz lá dando tchauzinho no Papa Móvel. Para você que achava que Pedro foi o primeiro Papa e de que Papa é um título honorífico para Pedro Apóstolo, Príncipe dos Apóstolos, leia direito a sua Bíblia. Por favor. Até a próxima segunda-feira. Com mais um 2 Dedos de Teologia Protestante. Vida Louca.